Dizem que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, por isso quero que vejam estas imagens que foram tiradas em diferentes ocasiões, das mãos de Donald Trump. Já se especulava muito sobre o assunto, até mesmo a Malta, não é um rumor vago, algo que seja material de conspiração, foi só um xingazo e pronto, não. Até a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, teve de vir a público esclarecer, vejam a explicação que deu. O presidente Trump tem algumas nódoas negras na mão. Porque está constantemente a trabalhar? Está a tramar o quê? E como aperta a mão às pessoas todos os dias, fica com nódoas negras nas mãos por apertar a mão às pessoas a cabrão. Nem mesmo os políticos do PRI se atreviam a fazer tanto. Por outras palavras, agora deixem-me dizer-vos, por trás um relatório médico oficial, o presidente dos Estados Unidos deve fazer exames médicos oficiais regularmente. Uma bateria de exames médicos, uma série de exames, todos os anos, e há um relatório médico, e ele mostra algo extremamente preocupante, mas também escandaloso. Preocupante e ultrajante para os americanos, porque se verifica que Donald Trump, porque está a ser tratado com um coquetel de medicamentos muito forte, que normalmente é reservado apenas para pacientes à beira de um ataque cardíaco. Imaginem só, isto não é especulação. Até o antigo comissário da FDA, David Kessler, veio a público e confirmou-o. David Kessler, vou colocar aqui várias notas para que possam confirmar tudo o que estou a dizer. Estou apenas a confirmar tudo o que estou dizendo ao verificar as fontes. David Kessler é um tipo que aconselhou vários presidentes. Até dirigiu a Faculdade de Medicina de Yale, não é um médico qualquer, até foi conselheiro científico de Biden. E agora Kessler, para além da sua afinidade política, no último relatório médico oficial de Trump, porque finalmente, com o presidente que lhe puseram à frente, acaba por servir o presidente que lhe está à frente. Nesse último relatório, diz que foi revelado que Trump está a fazer uma terapia intensiva de redução de lípidos. Terapia intensiva de redução de lípidos é um tratamento muito forte que só é aplicado quando uma pessoa corre o risco de sofrer um ataque cardíaco, um risco cardíaco muito elevado. Mas agora também se sabe que o seu colesterol LDL, que é o mau colesterol, que Trump tinha muito alto. Caiu diante, queda bestial. Não se consegue isso com uma dieta e caminhadas dessas num par de semanas, e o Trump não faz isso, obviamente. A única maneira de o fazer é com drogas de alto impacto, como as que se dão a uma pessoa que está prestes a ter uma paragem cardíaca. Não sei se repararam, mas Trump perdeu 20 libras, saiu da categoria de homem obeso. E tudo isto dá-nos uma pista, que não está a ser dita publicamente nos mídias. Sabem o que se passa com Donald Trump? E eu volto às fontes primárias para que verifiquem. Bem sei, ele não revela. Muitas pessoas já, mesmo que ele não o diga publicamente, muitas pessoas já dão como certo por especialistas médicos que Trump está a usar drogas do tipo GLP-1. Como o quê? Como o Ozempic. Há outro também de outra marca chamado Wegovy, que são precisamente concebidos para tratar a obesidade e funcionam a nível hormonal, controlando o apetite e o metabolismo. Ele não o confirmou oficialmente, claro, mas a Casa Branca também não o negou. Foi-lhes perguntado sobre este assunto, até viram a resposta oficial de Karoline Leavitt, agora porque isto é preocupante. A única coisa que a Casa Branca disse foi que Trump está em óptimas condições físicas e mentais. Mas quando alguém toma este tipo de drogas e se vê a transformação tão rapidamente e os efeitos secundários que nos denunciam, então não parece que Trump seja perfeito. O que parece é que ele está medicado, até aos dentes, dopado com álcool de acordo com as provas. E é aqui que entra a parte grotesca, porque acontece que Trump está a beneficiar diretamente do sistema de saúde pública que ele passou anos a sabotar. A mesma investigação que tornou possível o desenvolvimento de medicamentos como o que Trump está a usar hoje
E tenho a certeza que ele está a usá-lo para perder peso porque tinha excesso de peso. Para evitar uma paragem cardíaca. Porque foi financiado precisamente pelo Instituto Nacional de Saúde, o NIH, que está a desenvolver este tipo de coisas em laboratórios públicos de Harvard e de hospitais universitários, como o Mass General Hospital, a descoberta daquilo que hoje beneficia Trump, que é o receptor GLP-1, que é o que faz com que estes medicamentos, como o Ozempic, funcionam, porque foi o resultado de estudos científicos financiados precisamente com fundos federais, cujos resultados foram muito questionados, mas já ganhou prêmios Nobel, incluindo os prêmios Brown e Goldstein. E agora Trump, precisamente a ironia de tudo isto é que quer cortar os fundos, sob os quais ele está a perder peso. Na verdade, já o está a fazer. Sob a presidência de Trump, quase 2 bilhões de reais foram cortados em financiamento para pesquisa médica e a FDA está reduzindo a equipe qualificada. Está a cortar pessoal qualificado porque o Congresso congelou os seus cartões de crédito de trabalho, como se fossem empregados caloteiros. Os especialistas estão a ir embora a mais de 6.700 filiais, que é como um aviso para se demitirem amigos, para procurarem trabalho fora, para lhes dizer que isto acabou, por outras palavras. Vejam só, Trump estaria a medicar-se com o melhor que a ciência pública tem para oferecer, enquanto está a queimar a casa que construiu essas drogas. E esse é que é o verdadeiro escândalo. Há outros escândalos que não me preocupam muito, mas tenho de vos avisar para que não seja o Trump, porque afinal o Trump sabe o que está a fazer, ou melhor, não sabe o que está a fazer. Mas se repararem, há uma tendência enorme de youtubers e influenciadores que vivem nos EUA, hispânicos, mas também de qualquer língua, que de repente, e magicamente perderam peso também de Espanha. Eu já vi um ou outro que tinham prometido que agora veriam a minha transformação numa semana, passou um ano e não tinham perdido 1 quilo. Pelo contrário, tinham voltado a engordar. Compraram ginásios privados. Nos IAEUA, canais que se dedicam a fazer receitas de alimentos engordativos com muito açúcar, óleo, gorduras e tudo o que comem, magicamente já estão magros. Mas o efeito Ozempic, o que se nota em seus rostos, apelidando-os de careca, mas o efeito do Ozempic. Cara de caveira? Bem, esse é o efeito que se obtém como uma cara chupada. Bem, isso não é tudo o que é. Os efeitos do Ozempic em certos cancros não foram excluídos. Em alguns tipos de cancro, como o cancro do fígado ou do pâncreas, a longo prazo isso vai ter consequências. Estou a dizer-vos, pessoal, não há uma saída fácil. Antes de continuarmos com esta questão do Trump, porque há algo ainda mais grotesco, deixem-me comentar para aqueles que querem usar o Ozempic ou usar o Ozempic, tenham cuidado. Eu sei que é difícil, especialmente depois dos 40. O trabalho que dá para manter o peso, o trabalho que dá para ganhar massa muscular. Aqui em casa levantamo-nos às 5 da manhã e às 5h20 estamos a fazer exercício pela primeira vez. 4 dias por semana fazemos exercício 2 vezes. E assim por diante, e muitos podem dizer, bem, não se sente o exercício, é difícil. Agora imaginem que não há uma maneira fácil de percorrer esse caminho Ozempic. Como muitos youtubers ou influenciadores, porque nos Estados Unidos você quase consegue, bem, eles não o dão de graça, mas desde que se possa pagar, eles dão-no. Agora, voltando à questão de Trump, não é que Trump seja gordo, não é que, bem, ele era gordo, mas já não é. Mas ele não está a perder peso com dietas. É que Trump, e esta é a verdadeira controvérsia, não é a controvérsia do excesso de peso de Trump, que ele adora Burger Kings, McDonald's, desculpem, porque é disso que ele gosta. É o facto de ele usar tudo o que convém ao sistema de saúde americano e depois destruí-lo para todos os outros americanos, e isso muda tudo, pessoal. Porque todos estes relatórios médicos de Trump, bem, não só revelam o seu verdadeiro estado de saúde, o que é terrível, porque como é que se pode viver medicado até aos dentes, dopado, fora das 24 ou 7 horas e tomar decisões? Também o Ozempic pode. Ozempic pode influenciar decisões e alterar humor e estado de espírito. Por isso, imaginem como rege. Mas também nos fala de muita hipocrisia. De um homem que quer que o Estado o salve, mas não o resto do povo americano. É como se fechassem Trump numa sala e lhe dissessem, aqui está uma vacina que o pode salvar.
que pode ser usada para o salvar a si ou para fazer milhares de cópias para salvar o seu país, porque fizeram asneira, ainda não acabaram de lhe dizer quando ele já a colocou, porque isto revela-nos, amigos, que enquanto ele se injeta com tecnologia farmacológica de ponta, financiada precisamente por estudos do povo, por estudos dos contribuintes americanos, estão a desmantelar as instituições que criaram este tipo de medicamento e que permitiram que ele fosse disponibilizado ao público, e que a tornou acessível a toda a gente. E o seu corpo tornou-se agora um espelho político, porque por detrás daquele bronzeado keto, por detrás dos fatos que agora não lhe servem, porque há um tipo a segurar, drogas públicas que mais ninguém poderia pagar se não tivesse. Se não tivessem a situação econômica de Trump, é por isso, meus amigos, que esta questão é mais política do que pessoal. E é por isso que o relatório médico dele diz muito mais do que ele gostaria que dissesse. E a história, meus amigos, começa com uma daquelas coisas que se esquecem este relatório médico, que muitos podem dizer que não é nada de espetacular, mas é suficiente para ser visto por alguém com experiência, como este senhor David Kessler, para que todos os alarmes soem. Porque quando alguém como ele o lê, com toda a experiência, e repara que uma pessoa passa de obesa durante muito tempo para uma pessoa ligeiramente acima do peso, e depois tem uma queda tão drástica nos seus níveis de colesterol mau, bem, sabemos que não é por ter deixado de comer McDonald's, Big Macs. É por causa da farmacologia. É por causa de um desses tratamentos muito fortes, e esse tratamento que agora sabemos é este, mas eles dizem que também, de acordo com o relatório médico, é cetimiba. E a rosuvastatina, que só é prescrita quando o risco de infarto é brutal, porque não é preventivo, é corretivo, ou seja, é corretiva, dada frente a sinais de desastre a caminho ou já presente. É por isso que o que também é surpreendente no relatório, para além do facto de Trump se estar a medicar, porque é o que eles apresentam como se fosse um exemplo de boa saúde e que ele está melhor do que nunca. Não, não é isso. Ele está a compensar. Está a ser apoiado pela ciência médica de topo do EUA, o que seria perfeito se não fosse o facto de este ser o mesmo presidente que está a acabar com o acesso a cuidados de saúde para milhões de americanos. E para além do facto de este tipo de medicamento, o GLP-1, ter disparado brutalmente nos Estados Unidos nos últimos 2 anos, a moda destas coisas como os MPICs, promovidos não apenas por influenciadores, mas por uma comunidade, porque ela vive rodeada de armadilhas. É realmente como se o trabalho de muitos bilionários da indústria alimentar dos ICEA fosse atrair os americanos e a indústria alimentar dos ICEA. O objetivo de muitos bilionários da indústria alimentar dos EUA é aumentar o peso dos americanos e do mundo, como se fossem gado. Tudo é pensado para isso. E agora transformaram esta espécie de milagre dos tempos modernos para aqueles que lutam contra a obesidade numa coisa que lhes está a dar muito dinheiro. Sabem qual é o problema? Esta coisa custa até $300 por mês sem seguro. E Trump está longe de a tornar acessível ao resto do povo americano e acha que este é um bom caminho a seguir. Decide reverter a proposta que já existia de incluir este tipo de coisas, como os MPICs no Medicare. Não parece hipócrita que, enquanto o nega ao resto do povo americano, que ao mesmo tempo que o nega ao resto dos americanos com obesidade como ele, mórbida ou como ele a tinha, ele usa-o, coloca-o para si próprio, mas nega-o na cobertura do Medicare? Quer dizer, mesmo que o médico o receite, o governo do céu já não o vai cobrir, tem de o pagar. Mas quem é que pode? Donald Trump. Graças a quê? A um sistema médico construído ao longo de décadas pelos contribuintes americanos que agora já não vão poder aceder a ele se tiverem cobertura de saúde e o seu médico lhe o receitar. Porque não foi a Pfizer ou a Moderna que inventaram o GLP-1. Foi a Universidade Pública dos Estados Unidos, foi o Estado que agora algumas empresas estão a fazer grandes negócios com ele. Isso é outra coisa, mas o mesmo Estado que Trump quer mutilar com uma tesoura enferrujada. E não é a primeira vez, porque quando teve Covid em 2020 foi levado para o Hospital Militar Walter Reed, mas não é a primeira vez. Tratamento dispendioso, de anticorpos monoclonais, que ele estava a experimentar, e graças a isso livrou-se da doença. Lembram-se desse caso? Bem, notamos um padrão. Ele usa o sistema. Ele salva-se.
mas depois despede aquele que o salvou e nega-o ao resto da população, como se a ciência fosse uma ama que pode ser explorada e depois atirada para a rua. E agora está a fazê-lo. Mas falo com a FDA, falo com os NIH, com toda a gente, corta-lhes os orçamentos, deixa-os sem ferramentas e vai-se embora dizendo que está mais saudável do que nunca, como se fosse um milagre de Deus, não é? Claro que está saudável, porque está protegido por um muro farmacológico que nem tu nem eu poderíamos pagar, nem mesmo em 2 anos de trabalho sem gastar um único dólar. E isso não é apenas uma questão econômica. É uma questão de prioridades políticas, porque enquanto destrói o acesso de muitos americanos aos cuidados de saúde, estão a negociar às escondidas com as empresas farmacêuticas para supostamente reduzir o preço de muitos medicamentos com acordos privados e, ao mesmo tempo... Bem, aqui está. Oh, surpresa! Acontece que, ao mesmo tempo, estão a retirar as propostas que os tornariam obrigatórios. Por outras palavras, ele vende fumo com a direita e com a esquerda assina os cortes. E isso, amigos, aplicado a milhões de americanos com obesidade, com um país que tem os mais altos índices de hipertensão, de diabetes, significa morte, ou menos anos de vida, se for barato. Menos qualidade de vida, menos hipóteses de alguém fora do círculo de poder de Trump beneficiar da ciência médica. É por isso que Kessler diz, quando cita que o GPL funciona porque há décadas de estudo, porque houve investimento público do ZEUA nele, porque a FDA garantiu a sua segurança, se eles deitam isso fora agora, se cortam todos esses especialistas, não haverá novos estudos. Se despedirem os reguladores, não haverá novos medicamentos e os que existem continuarão nas mãos de privados. Apenas para aqueles que podem pagar, como Donald Trump. É um regresso ao século XIX, onde o conhecimento era propriedade de poucos. E isso, meus amigos, também tem consequências internacionais, porque sei que alguém virá e dirá, bem, se não viveres nos Estados Unidos, sim. Mas o que acontece com a FDA e os NIH nos Estados Unidos afeta a colaboração médica global. O Canadá trabalha em estreita colaboração com a FDA, o México importa muitas das suas normas de referência dos Estados Unidos, a América Latina também trabalha em estreita colaboração com os Estados Unidos em muitos destes projetos de investigação médica, com um enfoque público. Mas se Trump ganhar, isso vai acabar. Nesta política de continuar a cortar o financiamento da FDA, e isso, meus amigos, não é uma questão de saúde pública, é rentabilidade privada para que os seus amigos bilionários possam ganhar, é cada um por si, quem puder pagar. E o problema não é o fato de Trump querer ser saudável e perder peso. O problema é que ele quer ser saudável à custa de pôr milhões de pessoas doentes. Ele não faz dieta. Injecta-se com o que for preciso. Mas depois corta a linha de produção desses mesmos tratamentos, é como se alguém comesse o bolo todo e depois proibisse de fazer mais. E o que nos resta? Ficamos com um sistema em que os poucos tratamentos que existem são muito caros e só alguns os podem pagar. E isso vai rebentar-lhes na cara. É por isso que isto diz muito mais. Que estão a chegar mais. Ou mais medicamentos, mais avanços, mais terapias personalizadas, mas sem um Estado que promova a saúde. Bem, isso vai ficar na fase experimental? Ou vão ser exclusivas do 1% mais rico da população mundial, como Donald Trump? E o sistema de saúde não vai sobreviver a isso. Não vai sobreviver a um corte tão brutal. E bem, enquanto continuamos a ver notas de como estamos a ser apresentados a um homem transformado, um novo Donald Trump, mais cor de laranja e mais magro. Isso é um exemplo de disciplina? Nem por isso. Desde quando é que tomar um comprimido e levar um monte de injeções é disciplina? Não sou contra medicamentos, amigos, mas tem consequências para a saúde e é hipócrita ignorar os limites do tratamento médico. Como é hipócrita esconder isso e fingir que é força de vontade? Que ele é um novo Donald Trump, que já não bebe Coca-Cola, que já não vai ao McDonald's, que faz jogging todas as manhãs. Alguém acredita nisso? E o que é ainda pior, o que ele está a usar para impedir que outros o usem? Isso, meus amigos, é puro cinismo. Porque não é a mesma coisa falar de cortes nas despesas que falar de despedimentos na FDA.
Não é a mesma coisa dizer menos burocracia do que dizer que estamos a cancelar financiamentos para a saúde e para a investigação, por exemplo, deixem esta coisa da obesidade em paz, os próximos tratamentos contra o cancro. São palavras amigas que somos inocentes até as pormos em prática. Por isso, se interessam por estas coisas que podem parecer uma nota trivial para muitos, mas quando olham para o que está por detrás disso, e o que ela, por sua vez, está a fazer, vemos que não há absolutamente nada de trivial nisto. Ele diz, o que os nossos amigos no chat dizem, William Cedênio diz, é isso. Bem, não posso ler porque me vão bloquear. O vivo estão a dar o solário com o V, é cor natural, não? Acho que não, é a maçã podre, diz ele. Só em casos especiais e graves é que estas drogas devem ser usadas. De facto, é suposto ser essa a razão pela qual este tipo de drogas foi usado, como o Ozempic e muitas outras com que Trump se injecta. E agora tornou-se a norma, qualquer um as usa. Por preguiça, por não saber comer corretamente, por não fazer exercício e por não cuidar do que você e a sua família consomem, o problema é que estes padrões se repetem, não é? E para aqueles que precisam, como diz Anita Dunn, bem, isso é egoísmo, eu vou salvar-me, mas o resto de vós faz o que pode. Como puderem, 5 horas da manhã não é adequado, biorritmo, nutrição, endocrinologia, depende da hora a que se deita, por exemplo. Eu deito-me às 9 horas da noite, é quando se vê. Eu deito-me a essa hora, às 5 da manhã, levanto-me é quando começa o meu dia, fazemos exercício às 6h20 da manhã, já cá estou. E preparar a informação. E bem, acho que é uma questão de rotinas, depende da hora a que se vai dormir, da hora a que se levanta, não é? Victor, obrigado por nos informar com a verdade. E vou dizer-vos uma coisa, amigos, a disciplina dá sempre bons resultados. A disciplina dá sempre bons resultados, tudo neste mundo é disciplina, tudo o que vale realmente a pena. Olha, em algo como o canal, como o YouTube, quando se põe disciplina, porque as coisas correm melhor, porque nos preparamos, porque temos um processo, temos um procedimento, temos um horário de rotina, porque se faz um esforço que também com a dieta, com o exercício, essas saídas fáceis como essas, como as que Donald Trump adopta, não levam a lado nenhum. Gosto que já fales veracruzano, irmão. Eu nasci em Boca del Rio e sou de Zempoala. Conheço a tua terra, Actopan. Bem, Alba é de Actopan, eu sou de Cardel. Mas a minha família paterna é de Xaxalacas, por isso é uma mistura entre Cardel e Xaxalacas, mas vivemos em Jalapa a maior parte das nossas vidas, certo? A maior parte das nossas vidas, certo? Muitas saudações à minha querida família e amigos em Xaxalacas, do bar de Xaxalacas, de Cardel, de Xalapa, de Actopan, e obrigado a todos. Em Espanha é 1h30 da manhã, Sara Canal diz, Sara, muito obrigado por estares conosco a 1h30 da manhã, todos os nossos amigos que nos seguem também do outro lado do lago, que são cada vez mais, graças a Deus, muito em breve estaremos convosco e teremos muito gosto em saudar-vos de novo. Obrigado, diz o nosso amigo, porque se fizermos exercício durante todo o dia, a nossa língua abana, sim, isso também, não é? Donald Trump tem sarna? Parece que sim, mas não. A Casa Branca diz que ele não tem sarna. O que os relatórios confirmam é o que acabei de dizer, o que é ainda mais preocupante do que a sarna. Muito obrigado, pessoal, por sintonizarem os nossos podcasts do dia e vemo-nos amanhã com mais.